Como eu consigo ler 2 livros no mês, mesmo tendo o bebê em casa? A quantidade de livros que a gente lê no mês não é tão importante. O que importa aqui mesmo é os hábitos que eu faço diariamente que me ajudam a conseguir ler. E eu quero falar um pouco sobre eles. Assim, 24 horas é o tempo que a gente tem no dia. E com o bebê, a gente sabe que essas 24 horas são muito mais corridas, são muito mais atarefadas, muito mais cheias. Então a gente precisa realmente prestar atenção onde é que estamos investindo o nosso tempo. Eu gosto muito de ler. E ler para mim é algo que faz parte da minha rotina, eu sempre fez parte. E logo depois que o Davi nasceu, para mim foi difícil não ter esse tempo de ler. E aí eu percebi que sim, eu precisava colocar esse tempo no meu dia. Vou te falar coisas que eu fiz que me ajudam diariamente a conseguir ter esse tempo para leitura. Primeiro, diminuir o uso do celular. Não tem jeito, gente. A gente gasta muito tempo com Instagram, WhatsApp. Se a gente for olhar ali no celular, o tempo que a gente gasta com essas coisas é um absurdo. A gente gasta muito tempo. Então, em vez de eu pegar o celular, aquele tempinho que tem ali sobra às vezes entre uma soneca, enquanto o bebê tá brincando, eu pego o livro. Não é sempre, não é todas as vezes que eu faço isso, né? Mas sempre, nem que seja umas 2 vezes no dia. Quando o Davi tá brincando, ele tá numa soneca, eu vou lá e leio um pouquinho. E eu não sento e leio horas, como eu lia antes, mas às vezes eu sento e leio 5 minutos, às vezes eu leio 1 minuto. Aí depende muito do momento que eu tô tirando ali, né? Mas a importância não é a gente pensar, ai, eu não vou ler porque eu não vou conseguir ler 2 horas. Não, eu vou ler o que eu consigo ler, seja 1 minuto, 2 minutos, às vezes até dá mais. E isso foi algo que mudou muito, diminuir o uso do celular e trocar esse uso pela leitura. Porque só deixar de mexer no celular e ficar aquele tempo ocioso, a gente vai voltar a mexer no celular. Então não, eu deixo o celular de lado e vou pro livro. E aí eu consigo ler muito mais, aprender muito mais e gastar o meu tempo, investir o meu tempo em algo que realmente vai me fazer uma pessoa melhor. Outra dica é que eu gosto muito de ler também quando eu vou pra cama, antes de dormir ali, pra ficar já longe das telas, né, pra me ajudar no sono, eu leio. Aí ali, às vezes eu leio uma página, às vezes eu leio 5, vai depender do meu sono, na verdade. E eu gosto sempre de ler à noite, antes de dormir, eu leio livros de história, livros de romance, livros de distopia, que eu gosto muito. História, ficção, sabe? Porque isso me ajuda a dormir, me ajuda, às vezes até me dá sono. Por mais que às vezes eu esteja adorando a história, eu leio de noite sempre me dá sono. Então, isso é realmente algo que dá muito certo pra mim. E eu sempre faço, leio um pouquinho. Às vezes, como eu falei, leio bastante, às vezes eu leio pouco, depende do dia. Conforme foi o dia, conforme o sono que eu tô. Outra dica é, eu tento, quando eu troco, deixo o celular e pego o livro, não é apenas o hábito de estar menos no celular, mas eu vejo assim, quando eu estou lendo e o Davi, meu filho, tá vendo, ele também tá se inspirando, entendeu? Porque quando a gente fica sempre no celular, a criança tá vendo. É aquilo que ela vai querer fazer. E eu não quero que meu filho cresça achando normal estar sempre com o celular na mão. Eu quero que ele ache normal estar com livros em volta, porque eu sei quanto livros ajudam a gente. Então, isso é uma dica que eu te dou, assim, sempre que tu for fazer algo, pensa se aquilo ali tá fazendo algo para evoluir, tanto para ti quanto para o teu filho, se aquilo é algo que vai no futuro trazer bons frutos, sabe? E às vezes ficar ali rolando feed só por rolar só vai nos deixar com dor de cabeça, vai nos deixar mais ansiosos, vai nos deixar mais apreensivo, sabe? E se a gente estiver investindo nosso tempo na leitura, a gente vai estar aprendendo, a gente vai estar se aperfeiçoando, a gente vai estar muitas vezes se acalmando. E o mais importante, vamos estar trazendo inspiração boa para o nosso filho, vamos estar sendo um exemplo bom, entendeu? Depois que a gente tem filho, a gente não faz as coisas só pensando na gente, tudo também é pensando no que a gente está passando para eles. Então, pensa sempre isso. Vai pegar o celular, pensa, eu quero que meu filho tenha isso como exemplo? Ou será que é melhor eu pegar um livro um pouco? Porque eu vou exigir que ele leia, mas eu não leio? Então, essas foram algumas das dicas. Eu posso trazer mais nos próximos vídeos,
Mas essas foi que eu quis trazer hoje, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!